Olá, muito boa noite a você que vai assistir depois gravado. Estamos aí na tentativa de fazer a live hoje com a querida Kátia Venas. Deixa ela. Boa noite, Val. Saudade. Espero que tenha chegado. Por favor, o convite chegue. Entrou? Chegou o convite aí, Kátia? Saudades, Val. Obrigada. Uhum. Aqui está dizendo que Kátia Venas não pode participar. Por que será? Apareceu aqui para mim essa mensagem. Quem entende de Instagram, precisamos de suporte. Kátia Venas não pode participar. Estranho. Aceitei você, Kátia. Eu aceitei já, Kátia. Aceitei agora novamente. Eu aceito e ele é como se ele não processasse. Aí, Kátia Venas não pode participar. Sai essa mensagem. Aí eu mando para você e você não recebe, pelo que eu estou entendendo aqui. Acabei de mandar para você, convidado. Aí, Menina, Kátia ativou o vídeo. Pronto. meu Você entrou. Deus, eu não aceito isso, em nome de Jesus, doutora Ana. Kátia, antes que caia, vamos logo ao Vamos lá, assunto. pronto, vamos. Qual a importância de falar sobre doação de órgãos no Brasil, Kátia? A importância é sempre no sentido de que, né, a gente sabe que pode ser a esperança na vida de alguém, né? Pode ser a única chance na vida de alguém. Então, é uma oportunidade de recomeço para várias pessoas, várias famílias, né? Então, assim, é um gesto que a gente não atende somente ao paciente, mas a gente atende o universo, a gente atende um pai, um filho, um irmão, uma tia, né, um parente. Então, e um doador somente, ele pode ajudar muitas pessoas. Então, é um ato de extrema importância, é um ato que várias pessoas esperam, né, ansiosamente por esse ato, e que a gente sabe que na maioria das vezes, como a gente, eu também, filha, te amo, como na maioria das vezes, a gente vai ter essa doação a partir de um óbito, né? A gente sabe que também é uma tristeza de um lado, o paciente, a família perde esse ente querido, mas também ela consegue perpetuar esse ente querido em outras pessoas, em outras famílias. Então, é um ato de extrema importância, a gente precisa fomentar cada vez mais essa corrente do bem, né? E eu sempre digo, doutora Ana, por exemplo, eu não gosto, né, de falar muito de casos muito polêmicos, porque eu acho que traz muita energia negativa, né? Mas essa questão mesmo do Faustão, eu sempre pulverizei por todos os lugares que eu ia,
Digo, não reproduza isso. Não fale sobre isso, não contamine as pessoas, você não conhece, você não sabe, não fala sobre esse assunto. Porque cada vez mais a doação ela permeia por mitos e tabus, o tempo todo. E não somente doação de órgãos, mas de tecido, né? Eu que fiquei a minha vida inteira em banco de sangue, eu via pessoas que a gente chama, né? Meu pai fala letrada, pessoa entendida da vida com tabu, com mito em relação à doação. Então a gente precisa sempre pulverizar a informação positiva, pulverizar a informação verdadeira, trazer o contexto da solidariedade, do altruísmo, do se preocupar com o outro, do se doar para o outro, né? Então, é de extrema importância. A gente sabe que a gente vai salvar vidas, sim, e a gente não pode. Eu sempre falo, em todas as minhas falas, em aula, em palestra, em curso, em orientação nas empresas, a gente não pode falar. Nesses anos todos, só de doação de sangue na Cidote, eu vi o quanto era importante reforçar isso para as famílias. Porque as famílias queriam saber, às vezes, não o ato em si da doação, mas se permeava algum tipo de fraude. Tinha essas perguntas, né? Então, a gente sabe que isso ainda é um fator negativo para essa discussão. Então, às vezes, a família não estava nem preocupada com o que ia tirar um órgão, né? Aquela sensação de oco, né? De cadáver oco. Elas estavam preocupadas, sim, se existia algum tipo de má-fé, se existia algum tipo de trama, né? De roubo, de fraude. E eu sempre reproduzia que não. Esses anos todos, eu nunca vi nada associado a fraude, nada associado a coisa de máfia. Então, de compra de órgão, eu nunca vi. Então, é sempre bom reforçar, né? Eu sempre falo isso em festa de família, em conversa com amigos, em orientação ao paciente. Eu sempre digo, não existe. Se existir, eu nunca participei, eu nunca vi, nunca contribuí e nunca encontrei alguém para me dizer, de fato, que pagou por um órgão, ou que recebeu, ou que, entendeu? Então, assim, eu acho que é um sistema muito complexo, é um sistema muito amplo, não depende somente de mim, de Ana Paula. Depende de uma série de coisas, depende de uma série de exames, tem vários protocolos, tem horas, tem momentos. Então a gente precisa. Ô, Suzana, você que é maravilhosa! Fiz com a Suzana aí muitas lives, minha referência aí de professora. Então, assim, é muito bom ter vocês aqui, viu, gente? Obrigada mesmo. E essa conversa que a gente está tendo aqui, doutora Ana, a gente sabe que a gente pode ter em qualquer lugar. Então, eu sempre falo, né? Eu tenho uns 6 meses, mais ou menos, né? Que eu mudei um pouco minha rota, mudei de hospital. E aí eu não vi o quanto esse assunto ainda é latente em mim. E uma postagem que eu fiz, um monte de gente ajudou, um monte de gente publicou, um monte de gente mandou perguntas, mandou, né, dizendo que sente falta das minhas lives. E assim, e a gente precisa retomar isso. Eu pensei, eu digo, meu Deus, realmente eu preciso retomar, porque a minha fala pode ajudar alguém, pode incentivar alguém, pode mudar ou tirar o mito, o tabu de alguém, né? Então é de extrema importância. Eu sempre falo, né, quando eu vejo alguém falando em relação porque é uma máfia, eu digo, você tem prova? Você tem alguma evidência? Você tirou isso da onde, né? Você viu algum artigo, viu alguma publicação? Aonde foi a fraude, né? Então, assim, porque existe uma série de protocolos, existe um fluxo intenso, longo, e que a gente não sabe nem o dia nem a hora que o paciente, né, ou a pessoa vai ter o óbito lá para poder fazer o transplante. Então, a gente precisa entender, e isso eu reforço o tempo inteiro. Então, me traz evidência. Outro dia foi uma aluna, eu falei, olha, traga evidência, me diga aí, de onde você tirou isso? Porque todo mundo fala. Eu digo, então, isso não se consolida. Né? A gente não pode reproduzir. Se a gente não sabe, a gente não fala, a gente não comenta. Porque a gente vai fragilizar o processo da doação. E alguém que acredita em você, alguém que entende que você sabe, que você é assistente social, que você é enfermeira, que você está reproduzindo isso, certamente vai fragilizar o processo. Então, é melhor que a gente diga que não sabe, é melhor que a gente diga que não entende, mas não reproduzir o que o outro traz como verdade e não é. Né? Então, é muito importante. Eu acho que essa conversa aqui é a gente levar para as pessoas, divulgar, porque como você falou no início, Ana, é muito cômodo a gente estar hoje no mundo virtual, e eu sempre ouço assim, eu não gosto de doutora Ana, eu vou lá e bloqueio ela no WhatsApp. Ou eu excluo do meu Instagram. Então, assim, você está falando de uma forma, uma certa forma, né? Você está falando de pessoa.
Então, eu não posso simplesmente achar que hoje eu bloqueio uma pessoa ou cancelo ela do meu Instagram. Eu estou cancelando, estou bloqueando uma pessoa. Então, por quê? O que é que está por trás disso, né? Essa relação. Então, a gente precisa trazer para a vida da gente essa verdade, desmistificar esses mitos aí tabus. Brilhante introdução, é isso mesmo, né? A gente nasce da terra, volta para a terra, o que que a gente vai deixar aqui, né? Uhum. E não Legal. ficou, né, a gente não ficou salvo, porque eu falei das outras tentativas, e a gente abriu o Setembro Amarelo falando, né, da importância de nos doar, né? De nos ajudar, né? Estendendo a mão, né? Quando a gente fala da prevenção ao suicídio, a gente está terminando o setembro falando também sobre a importância da gente estender a mão para salvar vidas também de uma outra forma, e como é importante, mesmo dentro do ambiente, dentro do meio de saúde, dentro da família, como o Kátia está falando, em todas as áreas, e porque também dentro do ambiente corporativo a gente falar isso, mesmo que você ainda não tenha, pô, eu vou ser um doador, como nós Palavra. somos, como o Fran colocou aí. Fran, beijo, saudade, Adson, saudades. É A gente mesmo. precisa falar sobre isso, sobre empatia, sobre compaixão, sobre generosidade, sobre bondade, sobre justiça, que são Isso valores mesmo. humanos. A gente está discutindo sobre isso aqui, né? E o É quanto a verdade. gente pode, uma vez que a gente, né, não está, não, né, algumas horas logo depois da nossa desconexão, quanto a gente pode ser vida na vida de outras pessoas, né? Com coração, pulmão, fígado, intestino, tendão, córnea, rim, Isso. então, tendo potência de vida, isso é possível. E, Kátia, como é que funciona aqui no Brasil esse sistema, né, esse processo de doação? Esse processo, doutora Ana, aqui ainda é mais frágil porque não existe uma documentação que valide a sua vontade. Então, a priori, o que a gente determina, o que tem em todos os escritos, é que a doação de órgãos é feita a partir do momento que você autoriza a sua família, você informa a sua família que você quer ser um doador. Então, nós temos dois tipos de doadores, né? Que o doador vivo e o doador morto. Né? Mas, assim, no caso do doador morto, ele precisa deixar claro para a família. Não adianta ele escrever na pele, não adianta ele. Hoje não tem mais, tá? Mas muita gente ainda pensa que tem escrito lá na carteira de identidade. Então, deixou de ser um fator que é importante, não existe mais isso. O que existe é você verbalizar para a família de que você quer. Então, assim, eu quero ser doadora de órgãos e tecidos no meu óbito. Quando eu morrer, vocês podem doar tudo. Porque o que acontece? Quando acontece o óbito, logicamente, não se tem mais o poder sobre aquela pessoa que teve o óbito. Então, quem vai responder por ela é a família. E quando a gente traz família, é, a gente vai falar de todos os membros, porque quando você traz família, não pode dizer somente se for num caso, né? No meu caso, ou meu marido, ou minha filha, ou meu pai e minha mãe. Não, é o familiar que está acompanhando o óbito. Se alguém, a equipe da CIDOT é chamada, se alguém verbaliza que não é para fazer a doação, não acontece. O doador poderia, o paciente, né, poderia ter deixado escrito, poderia ter dito em vida para o outro filho, mas se alguém se manifesta contra, o processo não começa, não inicia. Então o que você tem que chamar de maior atenção hoje é avisar a sua família. Olhe, família, pai, mãe, irmão, eu quero ser doadora, morrendo, vocês têm autorização para doar todos os meus órgãos e tecidos. Então, deixa isso claro para todo mundo, que é uma manifestação meio que atender um desejo seu, né? E muitas famílias, quando vão doar, falam assim: a gente quer doar porque era um desejo dele. Ele a vida inteira falou isso. Então, isso é muito bonito de ver, né? Essa validade. E olha, só para vocês terem uma ideia, eu vivi uma situação quando a gente foi chamada lá, acho que foi em 2016, a equipe da CIDOT, estava tudo certo, o protocolo todo certinho, ia começar o protocolo, o marido e o filho consentiu a doação de órgãos e tecidos e ficou tudo certo, a gente ia iniciar. Aí chegou a irmã da paciente que faleceu, tipo assim, que não via a irmã há 22 anos, num contexto familiar extremamente conturbado, com vários problemas, e disse não à doação. Minha filha,
foi uma comoção naquele hospital. Todo mundo, né, ficou assim, porque já estava tudo meio que engatilhado. O filho de 12 anos teve uma conversa com ela, que eu fiquei assim, eu não acreditei, sabe, que era um menino de 12 anos que estava falando daquela forma. E aí depois a gente sai de cena, deixa a família entrar em consenso, e aí depois a gente é acionado de novo. Isso tudo tem um tempo, né? Tem que correr, mas a gente deixa muito nesse sentido de liberdade. E aí a família chamou, o menino chamou a tia, foi conversado, a tia entendeu e depois aprovou. Então, assim, era uma negativa para ela naquele momento de que a irmã tinha morrido e que ela não teve a felicidade de conversar com a irmã em vida. Então, aquele sentimento. Então, assim, a gente, nesse momento, a gente entende, né? Aí tinha, claro, que vai ter sempre alguém que falha, até na própria equipe, fala, me poupe, né? 20 anos sem ver, não tinha relação nenhuma. Mas aí vamos entender esse contexto, porque também tem uma pessoa sofrendo do outro lado, né? Então, assim, tem coisas que estão por trás disso tudo. E aí ficou bem claro pra gente, assim, que o que prevaleceu foi o amor. Porque o filho dela usou uma frase, ele depois falou pra gente assim, minha mãe era amor, e minha mãe era solidariedade, minha mãe era ajuda. E a senhora não pode privar de um desejo que ela tinha e que ela disse para mim, meu pai. Então aquilo foi muito comovente, a gente ficou assim, a equipe no estado pleno de graça, porque foi um transplante lindo, assim, a outra família também ficou super feliz, deu tudo certo, graças a Deus. E até hoje a gente encontra o doador, o paciente aí, né, vivo. Então, assim, um paciente jovem, de 26 anos. Então você vê, né, o contexto que é. Então você precisa ter muito entendimento, precisa ter muita luz, né, precisa querer ajudar muito, contribuir muito para que as duas famílias saiam ganhando, né? Porque todo mundo vai perder alguma coisa, né? De um lado ou do outro. Então a gente precisa sensibilizar e tocar essa família e entender o que está por trás, né? O que eu sempre falo para minhas alunas, a subjetividade do processo, né? Porque ninguém diz não à vida de uma forma tão grotesca, de uma forma tão agressiva, né? Então a gente precisa entender, é sobre isso que a gente está falando. Então entender o que está por trás, né? Dessa pessoa, desse enrijecimento, dessa não autorização, né? Tem cultura, tem formação religiosa, tem formação de valores, então tem série de coisas que a gente precisa estar o tempo todo alargando, conversando, disseminando, trocando, porque é nesse contexto que a gente consegue desmistificar e trazer um pouco à luz, né, essa reflexão. O quanto um post de internet, é isso que às vezes eu me esqueço, o quanto um post de internet movimenta as pessoas. Hoje eu recebi várias pessoas perguntando como é que faz no meu status de WhatsApp, como é que faz para ser doadora. Me perdoe, Kátia, já tem 8 meses sem doar sangue. Então, assim, isso é legal, porque você traz a reflexão. Você é uma pessoa que permeia os espaços, que tem uma certa autonomia no assunto, e aí as pessoas vão te perguntando, né? Então, isso é um movimento bom e que, às vezes, a gente esquece, tá parado, né? Ou por causa da correria, eu faço uma postagem, sei lá, de uma coisa besta, mas não faço disso, né? Então, assim, vamos tentar refletir, até para mim mesmo, né? Como educadora, como gestora, como chefe de equipe. Então, poxa, será que eu não posso realmente multiplicar isso? Porque às vezes você nem quer fazer a doação, mas você pode multiplicar, você pode trazer informação verídica, né? Dizer que tem alguém ali que vai falar sobre aquele assunto. Então, realmente, é uma situação que a gente sabe, né? Traz a reflexão, pelo menos desponta. E eu sempre falo, doutora Ana, todas as lives que eu fiz na época da pandemia e as aulas que eu dava online, eu sempre falava assim, pode ter só um, era igual a missa, né? A igreja, ela tem que celebrar a missa se tiver um fiel. Então, muitas vezes, lá no hospital, o Padre Bento celebrava eu e ele. E eu ficava morrendo de dó, assim, sabe? Porque eu disse, meu Deus, só eu aqui. Não, Kátia, se eu conseguir, né, celebrar para uma pessoa, eu já estou agregando valor para o universo, para o mundo, para, né, para tudo, agregando. Então, se a gente tem uma pessoa aqui ouvindo a gente, claro que a gente tem 1 milhão de pessoas lindas. Ó, Rita Rocha, da Secretaria de Saúde aí, ó, da CESAB, maravilhosa. Então, assim, sempre acompanhando a gente. Então, assim, se a gente pulverizar, se a gente passar essa informação para uma pessoa, se alguém já sair daqui com uma dúvida tirada, já é para a gente um ganho, né? E aí a gente vai fazendo essa corrente de multiplicação. A Fran perguntou sobre a nova lei. Você tem alguma informação sobre uma nova lei de transplante? Luana, boa noite. Não sei do que ela
está falando de nova lei, né? A gente pode depois ver. Fran, se você tiver algum detalhe mais a colocar aí no chat, por favor, compartilha com a gente, tá? Mitos e verdades, Kátia. Você até falou alguma coisa sobre isso, né? Mas é claro que aí vem as fantasias, né? Enfim, na hora que a pessoa é uma candidata potencial a fazer a doação dos seus órgãos, os medos, os receios, eu ouvi falar que será mesmo que a pessoa, né, que o ente querido naquele momento, realmente ele faleceu mesmo, será, né? Então, está na hora da gente começar a falar um pouco sobre esse assunto, que é natural, gente. É um momento de luta, é um momento de perda. Né? Kátia trouxe aí uma situação real. A gente precisa compreender na vida, eu sempre coloco, né? É matemática e filosofia. Como funciona a. Só um pouquinho, tem aqui uma pergunta. Como Deve ser a funciona espera. a espera? Pronto. A espera, Isso. obrigada. Isso. Então, tem essa pergunta da espera, e daí a gente fala um pouquinho sobre essa questão que é natural. Mas a gente está aqui também para desmistificar um pouco. Né? Tem as questões das Exatamente. crenças, enfim. Em relação à pergunta aí, Supre Salvador, a gente sempre fala, né, que existe uma lista, essa lista é única, e tem um cruzamento entre o doador e o receptor. Então, possível, né, receptor. Então, a gente tem um cadastro, esse cadastro é único, né, o cadastro de transplante é nacional, e a gente tem alguns critérios, seja ele de tipagem sanguínea, de idade, de sexo. Então, a gente tem esses critérios que são colocados em cache para fazer o encontro. Porque no momento que houver um cadastro de um doador, aquele receptor possivelmente, com as características mais compatíveis possível, ele vai ser chamado para poder iniciar o protocolo. Então, é uma lista única, tem critérios, né, claro, em relação a critérios técnicos do âmbito de saúde, né, como é que está a situação do paciente, as características do paciente, a condição clínica do paciente, né? Então, assim, tudo isso é feito o encontro desses dois processos, tanto o doador quanto o receptor, para verificar se tem o mínimo de compatibilidade possível. Então, logicamente, falecer uma pessoa O negativo, não, vamos dizer, O positivo, e vai ter um receptor B negativo, não vai ser compatível já pela compatibilidade sanguínea. Então, já tem esses critérios. Então, são critérios que elegem ou não esse transplante, mas que tem uma fila única, uma lista única e que tem vários critérios. E a partir desse choque desses dois personagens, né, dessas duas pessoas, faz o cruzamento e vê quem está com o mínimo de compatibilidade possível e é chamado. E aí já tem um outro desmembrar, que é fazer os exames de laboratório, tem todo um processo, né? A condição clínica do paciente, qual é o órgão que vai ser doado, o que é que vai ser aproveitado ou não. Então, a gente sabe que tem uma série de critérios, tá? Em relação aos mitos e tabus, essa sempre é a melhor parte. Eu acho que a gente precisa, né, trazer. A gente já conversou um pouquinho antes sobre essa questão dos mitos e tabu, e a gente pode falar muito assim. Primeira coisa que a gente vê é desmistificar em relação à fraude, né? Que é o que a gente sempre fala e o que eu falei logo no início. A gente não pode fomentar essa questão da fraude, a gente não tem nenhuma evidência de que isso ocorre, tá? A gente não precisa ter mais dinheiro ou menos dinheiro para participar disso. E eu estando lá na Cidote, eu vi muita gente, sobretudo pessoas muito simples, pessoas que vinham do interior, que estavam na lista e que muitas vezes nem acreditavam que foram chamadas, porque achavam que tinha alguma relação com dinheiro e com poder. Então, eu já vi muito. Eu já vi a gente perder casos de ter um transplante porque o paciente não tinha contato telefônico. Porque às vezes é 2 horas da manhã, que é o captavisão que liga, 3 horas da manhã. Então, a gente sabe que às vezes o contato é de um vizinho que mora no centro, às vezes é um contato de uma pessoa que tinha um celular, mas que o sinal não pega lá na roça. Então, a gente já teve situações nesse sentido. Então, só para evidenciar, para validar de que existe uma lista única e que qualquer pessoa que esteja dentro dela com os critérios mínimos para ser transplantado vai ser chamado, né? Em relação ao mito, eu sempre trago um que eu sempre ouço, né? Que é aquele mito de que o doador, quando o paciente, né, faleceu, ele vai fazer a doação
é que existe um custo, né, para essa doação de órgãos. Não existe. Então, assim, não tem isso. É tudo custeado pelo SUS, todos os exames, todo o programa, todo o fluxo. Então, isso realmente é um dos que são, tem um ranking aí de quase 100% das pessoas que as pessoas acham que sim. E a outra coisa também é que você precisa deixar um documento assinado para manifestar sua vontade de doar. Então, isso é um mito. Não existe mais. Hoje a gente precisa verbalizar para a família de que eu quero ser doadora, eu sou doadora de órgãos e tecidos no momento do meu óbito. Ponto. Então não existe mais carteira de identidade com escrita doe órgãos, não existe você fazer um testamento, não existe nada disso. Existe é você comunicar verbalmente para sua família e dizer que é um desejo seu no fim da sua vida, tá? Então isso é um mito que a gente vê muito falando, né? E uma coisa assim que eu sempre falo em relação à doação de sangue, que também permeia pela doação de órgãos e tecidos, é que o mito de que doar sangue engorda, doar sangue emagrece, doar sangue afina o sangue. Não, depois que eu dou muitos anos, viram a leucemia, então não tem nada disso. Isso tudo é mito. A gente, o tempo todo a gente ainda ouve isso, né? Então a gente precisa trazer isso, que é um mito do tamanho do mundo, assim. Não existe. Então, assim, não existe nenhum tipo de mito ou de verdade nessa conversa aí. É um mito, é um tabu, né? E a gente precisa desmistificar isso também. E uma coisa muito importante, doutora Ana, que eu sempre falo em relação à, à doação de órgãos, é que às vezes a pessoa fica na dúvida se é mito ou verdade que idoso pode ou receber ou doar. Então, é verdade sim. A gente tem casos de doação de órgãos de idosos. Na doação de sangue, a doação é até 69 anos, 11 meses e 29 dias. E na doação de órgãos e tecidos, até 75 anos. E vai depender muito da condição clínica da pessoa, da condição de vida da pessoa, tá? Então, muita gente pensa, né? Ah, só é jovem que faz a doação ou que recebe. Não, não, não. É até 75 anos de idade. Tem essa oportunidade aí de ser um doador ou ser um receptor, tá? Eu estava aqui me lembrando, Kátia, que a primeira campanha que eu fiz dentro de uma empresa foi no Paraná, na Rede Paranaense de Comunicação, que é a filiada da Globo, lá em Curitiba. Isso deve ter uns 20 anos ou mais. A gente levou, né, foi a campanha de doação de sangue e a gente fez também a doação de medula, né? O cadastro O cadastro. de medula óssea. Que massa! Então, isso deve ter mais, enfim, tem mais de 20 anos, só de 12 anos eu já estou aqui na Bahia de volta. Então, é muito importante, né? Que são ações simples Pronto. que podem ser feitas e a oportunidade de desmistificar, né? Depois da Perfeito. Covid, teve aí um problema, né, com justamente o veículo, né, que vai nas empresas, que houve uma mudança aí Isso. da logística, né? Isso dificulta um pouco para as empresas que estão mais distantes, e que aí tem que deslocar as pessoas para fazer coleta, né? Que antigamente eles iam, né, para fazer esse Perfeito. trabalho. Ô, Mas, doutora Ana, é até bom você trazer esse assunto, porque a doação de medula é uma doação, né, que é muito exposta, muita gente fala sobre isso, mas existe também vários mitos, mas é bom a gente deixar claro que a doação de medula hoje é feita assim. As pessoas acham que no momento que eu me candidato, automaticamente eu já sou doadora de medula. Não é isso, você é um candidato à doação de medula. E quando você faz a coleta, né? Hoje só é feito na Hemoba, nenhum banco de sangue privado em Salvador não pode fazer mais, porque concentrou em um único local. Por ser da rede pública, né? Por ser um hemocentro, concentrou na Hemoba, você faz um cadastro lá, você colhe um tubinho de sangue na hora, deixa lá seu cadastro no Redome, que é um cadastro nacional. Então, o que é que acontece? Você é registrado lá no sistema, é registrado com aquela amostra de sangue. Então, aquela amostra fica reservada para fazer compatibilidade com o mundo. Só que o que é que acontece? Muitas pessoas pensam, eu fiz como uma senhora, né? Fez 20 anos atrás, tenho que ir lá fazer de novo. Teoricamente, não. O que acontece é que, às vezes, o cadastro da pessoa muda. A pessoa mudou de endereço, a pessoa mudou de telefone, né? Por exemplo, eu fiz meu cadastro para medula óssea em 2006.
que é que eu fiz agora? Tem, sei lá, uns 4 ou 5 anos, quando se concentrou lá no imóvel, eu fui lá para ver se estava tudo ok, meu telefone tinha mudado, meu endereço tinha mudado. Então, eu fiz uma atualização cadastral e aí o Redome renovou meu cadastro, mandou novamente para mim o cartãozinho como doadora de medula óssea. Que bom, Manu! Então, o que é que acontece? Só que as pessoas falam, Kátia, eu nunca doei, nunca fui chamada, tô lá, a doutora Ana está há 20 anos cadastrada. Por quê, gente? Por que será? Porque nós temos, um achado, é um em 1 milhão. Então, assim, imagina, né, alguém, nós temos vários pacientes que fazem compatibilidade com o irmão, com o filho, com o pai, com a mãe, e não tem compatibilidade. Imagina nós, que não somos, né? Somos seres individuais, cada um com suas características. Então, é uma compatibilidade muito específica. Precisa ser muito raro mesmo. Então, só para vocês terem uma ideia, nesses anos todos de hemoterapia, eu tive o prazer de ver 2 doadores de medula óssea do banco de sangue doarem. Então, assim, foi muito lindo, mas em 22 anos eu só consegui ver 2. Então, assim, foi um achado, né? Um paciente de fora e o doador aqui de Salvador, lá de Candeias. Então, assim, foi lindo ver a doação de medula dele, mas é assim, a compatibilidade é 1 em 1 milhão. Então, por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa acha que não vai acontecer, mas vai demorar realmente a acontecer. Mas você está lá cadastrada e vai ver a compatibilidade se vai dar tudo certo lá com o receptor. Mas é só para ficar claro, porque muita gente fala, né? Essa questão da doação de medula, me cadastrei, ninguém nunca me chamou. Por que nunca chamou? Porque é 1 em 1 milhão. Então, a gente precisa saber que é muito raro mesmo e que não vai ser assim. Você não vai ver em toda esquina alguém ter essa compatibilidade com doador e receptor, né? Então, isso também é importante a gente trazer aqui. Em 20 anos também, eu só vi uma pessoa que acompanhou o processo, Tá que foi vendo? aqui na Universidade Católica de Salvador, ao Hospital, que eu acompanho também já tem alguns anos, e foi uma enfermeira, por sinal. Uma enfermeira, Aninha! professora de... Aí, ó, ela foi nossa paciente, doutora, ó. O doador dela foi 100% compatível. Olha É, que aqui. lindo. A E Ana ela está é uma falando aqui, meu linda. doador foi meu irmão. Meu doador, aqui a Ana está falando, meu doador foi meu irmão. Bem, a Fran colocou aqui, Kátia, sobre a nova lei, eu fui pesquisar aqui, olha. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 19 de setembro de 2023, semana passada, a urgência para votar um projeto de lei que torna todos os cidadãos doadores de órgãos em potencial. Se Nossa. aprovado, o texto estabelece que depois da morte a doação é presumida por lei, Hum, exceto se a pessoa tenha expressado anteriormente que não quer ser um doador. A manifestação pode ser feita em qualquer meio legalmente permitido, como em um comunicado aos familiares. O requerimento de urgência foi aprovado por votação simbólica, ou seja, sem contagem nominal de votos. Com a aprovação, a análise do projeto é acelerada e pode ser feita diretamente no plenário, sem passar por comissões temáticas. Ou seja, existe agora a é. possibilidade de mudar completamente a dinâmica. Aí, Isso, França, linda, ela também é uma incentivadora, é uma menina que sempre ajudou a gente, né? Além de ser doadora, sempre incentivou aí, sempre nos ajudou durante muitos anos. Então, quando a gente fala, né, tá em votação, tá em trâmite, não é algo ainda que ficou definido, mas eu acho que vem realmente para nos ajudar, mas a gente também entra, assim, num confronto de que muita gente vai correr para registrar, de que não quer e que não vai ter nem a oportunidade de experienciar isso, né? Então, eu acho que todo processo de doação sempre permeia o lado positivo e negativo. Então, a gente sabe que vai ser difícil mesmo, mas eu acho que a gente, em detrimento daí das 65 milhões de pessoas que estão pendentes desse transplante, tem que ter alguma movimentação por parte dos governantes, por parte dos políticos. Por quê? Porque é muito frágil esse processo ainda, né? Então, se a gente alarga, se a gente coloca isso no projeto de lei, se a gente tem, vamos dizer, porque eles certamente vão ter números, indicadores que validem essa lei, eu acho que vai ter um incentivo, vai ter um ganho também, né?
Mas, assim, eu acho que é tudo muito cru ainda, é tudo muito verde, né? Para a gente determinar algo que depende da vontade humana, depende do conceito altruísta, depende da solidariedade. Então, a gente não está falando de uma venda, de um produto, a gente está falando de doação, né? De livre-arbítrio, de vontade, de querer. Então, eu acho que nada é imposto, nada obrigatório, quando a gente fala de doação. Não sei se traz um viés positivo, mas isso é uma percepção minha. Né? Então, assim, eu acho que tem muito que se discutir, tem muito que trazer realmente para frente isso, porque tudo sempre vai ter dois viés, né? Vai ter sempre dois canais. Então, é bom a gente sempre refletir mesmo. Mas enquanto isso não acontece, enquanto não vira projeto de lei, vamos fomentar, vamos divulgar, vamos incentivar as pessoas a pesquisar. Eu sempre falo para minhas alunas, e tem um monte aqui, eu não vou conseguir citar, mas tem um monte aqui, eu sempre falo assim, por que que a gente não utiliza os meios de comunicação para fomentar ou para divulgar questões positivas, questões pertinentes à nossa vida, né? Por que que a gente perde tempo com conversa de WhatsApp, né? Conversas infundadas. Então, vamos fazer isso, vamos estudar, vamos conhecer, vamos falar, fomentar, divulgar, levantar a bandeira, sim, e ajudar o outro e perguntar, e ir para frente mesmo, ô fulana, por que isso, como é assim, pesquisar na internet, buscar uma pessoa de referência. A gente tem muito mito, né? Eu falo também isso em aula, em relação a vacinas, a gente vai fazer outra live dessa. Mas se você for conversar com uma médica, uma pessoa especialista nisso, então se você vê o fundo teórico, né, o fundo acadêmico, o conceito do artigo, então aquilo valida, não um post na internet, não uma fake news. Então, a gente precisa ter segurança no que está falando, pulverizar, principalmente aquele profissional de saúde, né? Que às vezes eu ouço falar e que eu fico para morrer, assim, porque eu digo, não, meu filho, você não pode falar isso, né? Você não fica assim? Chega a me dar urticária, que eu digo, não, 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 você não fala isso, pelo amor de Deus. Você, enquanto profissional de saúde, outro dia eu ouvi umas coisas, eu falei, não, não, meu filho, isso aí não é verdade. Eu fico Você ouviu isso da vermelha. onde? Eu também, eu fico, minha filha. Eu digo, não, gente, pelo amor de Deus. Eu não aceito, doutora Ana. Então, assim, eu aceito de um leigo, de um desorientado, uma pessoa que não sabe nada da saúde. Sei lá, trabalhar com sapato, mas de uma pessoa que trabalha na área de saúde, eu não aceito. Eu digo sempre. E graças a Deus hoje, as pós-graduações, né, pelo menos as que eu dou aula, têm falado sobre isso, tem matéria sobre doação de órgãos e tecidos, né, o processo de doação de órgãos e tecidos. Eu acho massa, porque a gente traz a informação verídica, né, de fato, que vale a pena passar. E principalmente a gente que... Eu, assim, eu posso falar, eu não passei minha vida toda dentro da área hospitalar, né? Mas Sim. depois de ter mergulhado 10 anos em um hospital e mais 2 em outro, meu Deus, é muito complicado, né? E um hospital que convida, né, enfim, a ciência, né, a pesquisa o tempo todo, né? Mas Perfeito. e aí eu preciso falar uma coisa para você, Kátia. Com essa proposta, né, do governo, né, enfim, de mudança da legislação, isso exige se falar sobre isso, né, porque é uma mudança de Isso. cultura, é educação, né, é muita Isso. psicologia. Isso mesmo. Então, de fato, como a gente estava falando, né, você trouxe isso, né, anteriormente, é preciso publicar, é preciso falar, é preciso trazer casos, situações, falar de cada mito, Isso. falar de cada... É preciso, agora, mais do que nunca, né, Isso. falar de diversas formas, para diversos públicos, para que isso torne realidade. E aí eu preciso aqui, Perfeito. tem duas perguntas, né, para falar um pouco sobre a diferença de coma e morte encefálica, né, que é o mito, né, assim, sobre o protocolo de morte cerebral, como acontece na prática, às vezes também passa, meu Deus, será que esse hospital aqui faz transplante, será que vão, né, acelerar a Ah, morte não, do não. meu, né, ou então será que quando o médico diz assim, olha, o seu, né, a pessoa, né, entrou realmente em morte encefálica, não, mas ele não estava em coma, né, isso pode confundir a cabeça do familiar. Será que realmente a pessoa morreu mesmo, assim, né? Quer dizer, será que realmente desligou, desconectou, Isso. parou tudo para poder ir para o transplante? Então, como é? A pergunta é da Luana, como é o protocolo de morte cerebral? E aqui tem a pergunta, meu pai aqui, ó, tenho 77 anos, posso ser um doador? Deixa eu ver se é outra pergunta aqui. Pronto, tem essas duas questões. Pronto.
Então, e sempre traz, né? A gente já falou até no início, Lua, eu não tenho respaldo técnico como médica, mas nossa vivência, o que a gente percebe sempre dentro do ambiente hospitalar, dentro da CIDOT, tem um protocolo sim, é regido principalmente pelo médico intensivista, médico coordenador, existem exames que são feitos, existem tempos para se fazer esses exames, então a gente sabe que é extremamente seguro. Só para vocês terem uma ideia, a equipe que trata da morte cerebral do paciente não é a equipe que transplanta, não é a equipe que capta o órgão. Então, assim, tem muita distinção disso aí. Cada um faz seu papel, né? Então, existem os exames que o médico vai solicitar, vai validar aquela morte encefálica. Não é uma questão só de verbal, não. Então, tem um tempo. Tudo isso é esperado. Então, assim, é uma garantia, uma segurança de que esse processo é 100% seguro. Eu já digo para vocês novamente, eu nunca vi nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de burlar, ou então verbalizar. A doutora tem 25 anos aqui, ela faz transplante há 25 anos, ela está acreditando em doutor Luiz, que falou que morreu cerebral. Não, teve morte cerebral. Não, é feito o protocolo, todo certinho, com os exames diagnósticos, com os exames clínicos, os exames físicos, avaliação comportamental. Então, tem uma série de questões que envolvem, tem prazos, tempos, pessoas. Só para vocês terem ideia, Lua, são 2 médicos que fazem o checklist, entendeu? Então, assim, não é simplesmente chegar lá, ou o médico que já foi chamado, não. É um processo que conhece o paciente, conhece a rotina, o que é que está acontecendo com o paciente, tem envolvimento em relação às drogas que o paciente usa, se traz algum sinal. Então, tem uma série de questões que são acompanhadas e são muito criteriosas. Então, é um processo muito seguro, muita gente boa, tem muita gente envolvida, né? Tem a própria central de transplante, nós temos médico na central de transplante, tem enfermeira na central de transplante. Então, tem todo esse fluxo que valida a segurança. E, sobretudo, com os exames que vai trazer essa garantia, esse registro. É tudo registrado em prontuário, é tudo registrado em sistema. Então, não tem nada que seja do verbal, ou manual, ou porque é parente. Não, não existe isso. Então, a gente sabe que é de muita segurança. Né? Em relação... Cadê? 77 anos pode doar? É aquilo que a gente já falou, né, Silvia Branda? Até 75. Então, a gente, infelizmente, não. Até acho que por uma própria cuidado, né, dos órgãos, dos tecidos, do trâmite mesmo. É um protocolo que tem um limite, é uma segurança para quem está recebendo e para quem está doando também, né? Se for o caso do doador vivo, tem essa segurança também. Tem mais outra. E vocês, assim, eu sei que a gente está... Oi, Irina, oi, gente, tanta gente boa aqui que não dá nem para falar. Muitas pessoas falam, quando falam dessa questão da idade, por exemplo, muita gente traz o processo de criança, né? Então, se tem, por exemplo, um óbito de uma criança, e a família, oh meu Deus, eu sou top nada, meninas, somos. Essa criança, ela vai doar os órgãos em detrimento da autorização dos pais. Então, eu já vi isso também. Então, é muito louvável, né? De ver naquele momento de dor, a família trazer que quer a doação dos órgãos do filho. Eu já vi. Então, assim, paciente de 3 anos, né, de 6 anos. Então, é muito bonito de ver que é um momento frágil, difícil, mas que sabe que aquela criança vai trazer luz para outras famílias, né? Então, assim, é muito importante também lembrar, porque muita gente associa a doação só para adulto, né? A partir de 18 anos, igual como é para sangue. Mas para criança também acontece na doação de órgãos e tecidos. E vocês, eu lembrei agora, quando a gente falou de educação continuada, de educação, né, para o lá, vamos dizer assim, a gente começa em casa. Né? Então, eu sempre falo, como eu falo aqui, volta e meia, são minhas falas diárias, viu? Com minhas alunas, com meus amigos, por funcionário, eu sempre falo. Você já educou seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho? Porque, às vezes, a gente, numa roda de conversa na família, você consegue desmistificar. Até seu papel, né? Eu, enquanto assistente social, por exemplo, muita gente fica na dúvida, acha que eu sou enfermeira, acha que eu até médica, mas eu digo, não, eu sou assistente social. Aí o que faz? Eu tenho que estar respaldada para falar, porque às vezes a pessoa não sabe. Olha para você e diz, não sei muito bem o que é que assistente social faz, não. Eu não entendo explicar. Então, às vezes, dentro da nossa própria casa. Minha filha tem 17 anos, tem uma vontade louca de doar. E durante 17 anos, ela na barriga, né? Eu já trabalhava em hemoterapia, ela ia para o banco de sangue,
sempre foi pro Dia do Doador, sempre acompanhou. Ela só tem, né, 47 quilos, mas ela diz assim, é o sonho dela é fazer doação de sangue, porque ela conhece o processo desde pequenininha. Então a gente educa, ensina, orienta. Tem um projeto mesmo da Imoba, que é o Jovem Doador, trazer essas palestras para as salas de aula. Então eu acho isso fantástico. Por quê? Porque você educa de baixo. Não dá para simplesmente pensar que uma pessoa com 50 anos ela vai se educar no processo de doação. Ela pode até sim, mas a chance maior de ter aquela pessoa para sempre como doadora, multiplicadora, é trazendo já da infância, né? É igual a educação do trânsito. Se eu ensino desde novinho, se eu não faço nada de errado, se eu dou exemplo, né, na direção, em minha própria casa, eu vou fomentar isso para fora e ele vai levar também isso como multiplicador. Então a gente precisa trazer esse conceito, essa vontade de ajudar, de ser um multiplicador, de ser um doador já dentro da nossa casa. Porque é lá que a gente vai começar a validar o processo. Na minha casa, graças a Deus, assim, mais da metade são doadores, né? Então, assim, é muito lindo de ver. Tenho dois irmãos que são O negativo e que eles doam muito, porque precisa, né? São doadores raros e precisam. Exatamente. Então, assim, é muito nessa vibe, né? Da gente pulverizar. Ô, Eli! Ô, Gel! É isso, a gente está aqui, na verdade, falando, né, gente, de solidariedade, de fraternidade, de gratidão, de justiça, né, de equidade, de continuidade da vida através da vida das outras pessoas, Perfeito, né? perfeito. Então, Kátia, gostaria, já que a gente aqui já deu praticamente 1 hora de live, né? Já. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Derruba a gente. Queria super agradecer a você pela sua generosidade, o seu sorriso, né? Ah, Assim, para mim é o que marca você, né? Esse sorriso largo que expressa a sua, a sua expansão, né? No atendimento a você, a sua família, as pessoas que passam pelo teu cuidado, pela tua assistência, o amor que você tem por essa causa. E desejo muito, 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 muito sucesso, muita prosperidade no seu caminho de luz ao iluminar a vida das outras pessoas. E queria que você, enfim, finalizasse aí a nossa live e a todo mundo que acompanhou a gente, que vai também assistir depois e vai encaminhar esse conteúdo para as outras pessoas que porventura se interessem por esse tema, né? pois é. Ô, Zó, você que é, meu amor. O que, assim, eu sempre falo, né? Às vezes, em muitas palestras, muitas conversas, até em consultoria em empresa, eu sempre planto essa semente. Muitas vezes eu vou falar, sei lá, qualidade de vida, vou falar sobre atitude altruísta, gestão de conflitos, eu trago esse ponto da doação. Sobretudo de sangue, porque é a minha maior vivência, né, e é mais simples também, mas sempre fomento. E eu sempre uso a frase de um paciente, que foi nosso aqui, metade das pessoas que estão aqui, que trabalhou comigo, conhecem ele divulgava para os 4 cantos, Antônio, um menino maravilhoso, super jovem, 6 anos de doença, uma mielodisplasia super grave, e ele transfundia muito. E todas as vezes que ele ia no banco de sangue, ele agradecia os doadores e ele passava assim na salinha e falava assim: olha, gente, obrigada por vocês estarem aqui fazendo essa doação para mim. E eu garanto a vocês que doar é melhor do que receber. Então, isso ficou muito marcado na minha cabeça. Né? Quando eu já fui captadora de doador, então eu ligava para os doadores, eu ouvia as histórias, eu aconselhava, eu orientava. Tinha doadores, doutora Ana, que não tinha dinheiro de transporte para ir doar. Né? Então, assim, mas queria muito ir doar. Então, questões sociais e que eu escutava, né, muitas vezes. Mas eu dizia, se você já tem vontade, você já tem metade do caminho andado. Então, assim, e eu, quando eu ouvia essa frase dele, que era melhor doar do que receber, aí é que eu me incentivava mais de buscar o doador, de correr atrás, de mostrar para alguém que ele tinha o direito de ser doador, ele tinha o direito de ajudar o outro e que ele precisava conhecer ter essa experiência. Então, eu sempre falo, né, no final das minhas lives e tudo, eu falo sempre isso, que é melhor doar do que receber. E, afinal de contas, a doação é um ato de
que você ama o outro sem nem conhecer. Né? Então, é um ato de que após a morte pode ter vida. E podem ter várias vidas. Então, assim, não somente uma. Então, para mim, isso fica no final, né? Até falando, eu sempre digo, né, para as meninas que quando eu falo, eu ouço mais do que falo. Então, assim, até para mim mesmo, trazer isso de novo, reforçar de que eu não posso, independentemente se hoje eu não estou mais na Cidote ou se não estou lá no hospital referência para doação de sangue, mas que eu fomente isso, que eu divulgue, que eu permeie na minha página, que eu continue reforçando, porque é uma andorinha só que faz verão. Então a gente vai fazendo mesmo, cada um na sua parte, na sua essência, e nada melhor do que trazer junto com você, né, esse bate-papo maravilhoso. Peço desculpas se não foi a contento, mas eu acredito que a gente conseguiu pelo menos dar uma pincelada aí nos assuntos. Fico à disposição. Eu sou eternamente estudante, né? Eu sempre agrego conhecimento, valor. Quem tiver alguma novidade, alguma como a Fran, né, traz pra gente o que estava em votação. Quando ela falou de lei, eu achei que já estava, já era uma lei implantada, mas assim, de fato, é importante ter essa conversa. Para vocês aí que... Obrigada, Lua, vocês são maravilhosos. Obrigada pelo compartilhamento, por estar aqui com a gente, por tantas intempéries, né, doutora Ana? Tantas dificuldades, mas a gente conseguiu manter, a gente cumpriu o nosso papel, pulverizou, né, no dia aí que lembra, que marca a doação de órgãos e tecidos, no dia que também a gente celebra Cosme e Damião, né, que a gente tem aí a questão da fé envolvida. Então, assim, foi tudo por acaso, a gente não se tocou, mas é lindo de ver que, de fato, né, a força do bem sempre prolifera o universo e aumenta. Então, a gente precisa se conectar com esse mundo. Não um mundo ruim, não um mundo de desavença, de problema, de xingamento, de morte, de assassinato. A gente tem que pulverizar esse mundo, tentar trazer esse mundo para a nossa vida e, assim, e passar para o outro. Que seja uma palavra, né? Mas que então que a gente possa trazer essa alegria. Eu fico feliz com sua fala. Realmente, né, o meu sorriso é algo que marca, que muita gente fala, e que às vezes, quando está um pouquinho apagado, as pessoas falam, e eu digo, meu Deus, eu não posso, aí eu vou lá, volto, retomo, né, visito meu contexto inicial. Eu sempre falo, ó, dê uma parada, dê uma desanimada, volta aí para o início e vê quem você era, então volta de novo. Então, assim, eu agradeço todo mundo aí que ficou aí com paciência aqui com a gente, que divulgou, que parabenizou, que mandou mensagem, né? Então, assim, vocês são maravilhosas também. Doutora Ana é uma pessoa maravilhosa, uma professora nata e que sempre teve essa vontade de ajudar, de contribuir, que sempre falou de muita luz, né? Que às vezes a gente nem casa com a medicina, né? Uma pessoa que teoricamente é técnica, que conhece os protocolos, mas também sabe que o universo rege, que Deus ajuda, que sua fé movimenta. Então, eu acho isso muito massa, porque implanta, desmistifica essa frieza que falam da medicina, essa frieza, essa questão só técnica. Então, não é somente técnico, né? Então, a gente sabe que é bom, né, esse movimento, que a gente continue, que a gente possa fazer outros encontros, que a gente possa trabalhar junto, que a gente possa palestrar junto, que a gente possa crescer aí cada vez mais. Conte comigo. Fiquei feliz aí com o convite e à disposição sempre. Gente, tudo, enfim, tudo saiu perfeito como tinha que ser. Tudo saiu como tinha que ser, né? Magicamente. E nada foi combinado, gente. Nada do que a gente bateu aqui bola de conteúdo. Enfim, tudo saiu. Tudo fluiu como tinha que sair. Muito obrigado, muito obrigado. Vai ficar salvo a live, tanto no meu feed, quanto também vou postar para que ela baixe lá no feed dela. Tá certo? Perfeito. E eu vou colocar lá, doutora, nos comentários, eu posso colocar, né, se quiserem, meu telefone não, eu vou colocar meu nome, e aí vocês quiserem, podem entrar em contato comigo. Se tiver uma dúvida posterior, né, ou comigo, ou com a senhora, a gente vai estar à disposição. Se a gente não souber, a gente vai buscar a fonte. Então, assim, eu agradeço demais. Obrigada, vai ficar lá no Instagram da Kátia, também a live. Tchau, gente. Um bom descanso, bom final de setembro, primavera esplendorosa para todo mundo. Amém. Obrigada, doutora. Beijo, meus amores. Obrigada, América. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Beijo.
Beijo. Beijo.